Zootopia foi um dos filmes que mais me impressionou aí recentemente. Enquanto eu pensava que seria só mais um filme cheio de bichinhos em forma de gente, o filme acabou sendo algo que trouxe aí uma crítica social muito bem feita sobre preconceito, tolerância racial e que, meus amigos, me surpreendeu mesmo. Mas eu tenho uma dúvida que simplesmente não saiu da minha mente até agora. Se você for analisar, não são todos os animais que aparecem no filme, apenas animais mamíferos. Você já pararam para pensar onde poderiam estar as outras espécies de animais? Bom, recentemente encontramos uma teoria de um cara chamado Isaac do canal Watson Videos, que tenta explicar essa questão tão curiosa aí sobre o filme. E pessoal, essa é mais uma daquelas teorias que vai explodir a sua mente. Bom, vocês já se perguntaram onde estavam os pássaros, os répteis e os mamíferos aquáticos em Zootopia? Sim, vemos alguns hipopótamos ali no filme, mas eu tô falando de animais aquáticos mesmo, tipo as baleias, os tubarões, esses animais que não vivem na terra. Bom, eu acho que esses animais têm as suas próprias cidades com o seu próprio estilo de vida, totalmente diferente de Zootopia. Como se fosse outros países, né? Uma nova civilização. Mas espera um pouco, por que esses animais não vivem na própria Zootopia, já que eles também são animais semelhantes? E Zootopia é uma cidade onde você pode ser o que você quiser, né? Mas vemos que no próprio filme muitos animais não acreditam nisso. Como por exemplo o Nick, que é discriminado por ser uma raposa e por isso que ninguém confia nele. Ou a Judy, que é apenas um pequeno coelho e ninguém acredita que ela possa ser uma policial de verdade. Isso meio que responde à nossa pergunta. Sim, pessoal, o preconceito. É isso que impede esses animais de viverem em Zootopia. Apesar dos répteis, pássaros, mamíferos serem todos tetrápodes, isso significa que são animais vertebrados que respiram oxigênio e têm em sua maioria os mesmos tipos de órgãos como os animais normais também têm, mas ainda assim os mamíferos de Zootopia têm um certo medo desses animais, como os pássaros que são animais voadores, cheios de penas e descendentes diretos dos dinossauros. E principalmente dos répteis, que não tem nenhum pelo no corpo, eles botam ovos, podem se camuflar, tem o sangue frio que se adapta ali à temperatura do ambiente, e muitos deles são até bem venenosos, né? Eles trocam ali de pele, e tem até alguns largatos que podem fazer crescer membros que foram decepados do seu corpo. Além de tudo isso, para variar, a grande maioria dos répteis que existem são carnívoros, ou seja, comem carne. Se os mamíferos deixassem os répteis e os pássaros viverem em Zootopia, os predadores poderiam se tornar a grande maioria, e isso deixaria grande parte da população de Zootopia bastante nervosa. Principalmente caso um desses predadores ficasse selvagem, né, como nós vemos ali no filme. Mas isso não é a única razão do porquê que os pássaros e os répteis não vivem em Zootopia. Bom, até agora eu estive descrevendo as aves e os répteis como se eles fossem tão inteligentes quanto os próprios mamíferos, o que não é completamente verdade. Se considerarmos que eles se desenvolveram do mesmo tanto que os outros animais, eles ainda estariam para trás. No futuro, alguns mamíferos irão desaparecer de uma forma tão sutil que nós nem vamos perceber, enquanto muitos répteis ainda sobreviverão. Mas os répteis possuem outras características que os fizeram sobreviver durante todas essas eras da existência, e não foi a inteligência deles. Apesar de muitos répteis serem capazes de saber lidar com muitos tipos de situação e outros terem comunidades tão complexas, assim como os crocodilos, por exemplo, eles ainda não iriam estar ali no mesmo nível dos outros animais ali de Zootopia. Já os pássaros, no entanto, teriam o poder do seu cérebro de sobra. Bom, muitas espécies podem até criar e usar ferramentas, né? Eles podem passar essas informações de geração em geração e acabar até se tornando ali uma forma de cultura. Eles até se comunicam usando sinais audiovisuais e sabem trabalhar muito bem em grupo para poder procriar e caçar.
E mais, pessoal, a família Corvidae, que são os pássaros ali como os corvos, por exemplo, eles têm o segundo maior cérebro em proporção ao tamanho do seu corpo, estando ali apenas atrás de nós, seres humanos. Se os pássaros se desenvolvessem do mesmo tanto que os mamíferos, então eles seriam muito mais avançados que os outros animais ali do mundo de Zootopia. Tá, mas sendo assim, então por que os pássaros não puderam viver em Zootopia? Bom, agora onde entramos mais na parte da teoria. Eu acho que quando os mamíferos estipularam uma trégua entre todos os animais e que todos eles deveriam viver bem em harmonia, haviam pelo menos um representante de todas as espécies do reino animal que iria fazer parte da reunião, que iria oficializar essa trégua, né? Porém, os mamíferos perceberam que os répteis tinham muita dificuldade de se comunicar e com medo que os répteis não seriam capazes de entender as novas mudanças, né, e seguir as novas regras que eles estavam criando, então eles foram proibidos de viver na cidade de Zootopia. Afinal, quase todos os répteis são carnívoros, então imagina só o que iria acontecer se eles não entendessem, né, que agora é proibido caçar as presas. Seria um caos, né, pessoal? Claro que os pássaros inteligentes seriam permitidos de entrar, mas eles não estavam dispostos em deixar os seus parentes biológicos sozinhos na natureza, né, pessoal? Então eles decidiram criar a sua própria cidade com aves e répteis. Assim os animais seguiriam caminhos diferentes. Mas e agora? Isso realmente poderia acontecer? Será que realmente existiu outras cidades como Zootopia naquele universo? Pois é, pessoal, agora para fechar essa teoria com chave de ouro, o diretor do filme Byron Howard se perguntou ali retoricamente em uma entrevista. Ele diz assim: você pode até se perguntar no futuro, nós exploraremos outras cidades como os répteis e os pássaros? Daí ele finaliza: talvez. Só isso tecnicamente confirma essa nossa teoria e afirma que no universo de Zootopia existe sim outras cidades como répteis e aves vivendo civilizados. Se existisse uma cidade tanto de aves como répteis, provavelmente seria completamente diferente da cidade dos mamíferos, já que eles evoluíram ali praticamente sozinhos, pessoal. Eles não tiveram influência de nenhum mamífero ali para mostrar como que deveria ser uma civilização. E você, o que você achou dessa teoria? Deixa suas opiniões aqui nos comentários, pois eu quero muito ler a opinião de vocês. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E como sempre, aquele forte abraço do seu amigo Teles e até mais.